Hoje eu vou falar da filosofia nazista de Attack on Titan e como esse anime é muito mais profundo e importante do que parece. Uma das produções que mais recebeu atenção atualmente foi Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan. Basicamente um anime bem particular, porque as três primeiras temporadas mais ou menos falam de uma situação bem diferente. Os seres humanos vivem em uma cidade chamada Paradis, e essa cidade é cercada por 3 muralhas gigantescas. Isso porque do lado de fora tem monstros gigantes que comem pessoas, que eles se chamam de titãs. Nós, como espectadores, temos pouca informação de como que chegou, quem que são aqueles titãs, de onde eles saíram, como que as pessoas viveram em uma ilha só, quem construiu as muralhas, a gente não tem muita informação disso. E esse é o grande problema da série até nesse momento, que a gente não tem informação e parece que nem eles sabem. E a gente vai descobrindo mais coisas ao decorrer das temporadas. Mas as primeiras 3 temporadas lembra muito Lost, tipo, dá mais perguntas do que resposta. E nem as próprias respostas que ele já poderia ter dado, ele acaba não dando. Faz parte de uma trama maior, você tem essa visão. Porém, é muito mistério. E esse mistério, no começo parece ser um pouco chato, só que conforme vai passando a segunda, terceira temporada ali, passa a ser mais interessante, porque você consegue se conectar aos protagonistas, porque eles também querem descobrir a verdade. Os personagens estão atrás da verdade, incomoda essa falta de informação que eles próprios têm, que também é a mesma informação que nós não temos. E isso que leva o anime de um jeito muito bacana durante um tempo. E eu gosto muito dessas coisas que te fazem pensar, sabe? Te fazem questionar o que está acontecendo. E, por exemplo, em Attack on Titan a gente pode relacionar com o mito de Platão, a caverna de Platão. Se você não conhece a analogia, ela funciona dessa forma. Eles têm 3 prisioneiros que estão presos dentro de uma caverna. Tudo que eles conseguem enxergar na vida é a sombra projetada na parede que está à frente deles. Os prisioneiros acreditavam que aquela sombra era toda a realidade que existia no mundo. Que o mundo inteiro era aquela parede e aquelas sombras. Um dia, um daqueles prisioneiros é solto e ele consegue entender e perceber que existe uma realidade muito maior, um mundo muito maior do que tudo que eles enxergavam, que tudo aquilo era uma fração que não chegava a 0,1% do que é o mundo de verdade. E agora esse homem enfrenta um dilema. Ele deve explorar esse mundo ou ele deve voltar para a realidade que ele conhece da caverna e contar sobre esse mundo para outras pessoas, para os outros 2 prisioneiros. Porém, esses outros 2 prisioneiros iam taxá-lo como louco, porque eles não sabem que aquela realidade existe. O que ele deve fazer? Esse é o mito da caverna de Platão. Você provavelmente já assistiu outras obras que tratam desse mesmo mito, por exemplo, o filme Matrix. Toda a trilogia Matrix ela se propõe nessa mesma metáfora de Platão, da caverna. Que é aquela coisa, um grupo de pessoas controla a informação e qualquer coisa que faça essa informação ser divulgada e fazer as pessoas saírem da caverna é rapidamente extinguida porque aquilo é errado e muito perigoso. E é nisso que Attack on Titan se propõe nessas primeiras temporadas. Mas no final da terceira temporada a gente descobre que não é só aquilo que existe na humanidade, que existe um planeta repleto de pessoas, outras ilhas. As pessoas que estão naquela ilha são consideradas os súditos de Ymir. E os súditos de Ymir conseguiu se transformar em titãs e assombrar as outras pessoas das outras nações, das outras etnias. E por muito tempo isso aconteceu. Até que uma nação chamada Marley conseguiu virar o jogo e controlar os súditos de Ymir. Beleza, mas o que isso tem a ver com o nazismo que eu falei lá no começo do vídeo? Vamos lá. Quando a história dá uma ampliada no mundo e a gente consegue entender mais coisas, a gente percebe que as pessoas que estão dentro da muralha estão sendo mantidas lá por uma nação extremamente poderosa, uma nação militar extremamente poderosa chamada Marley. Lá na nação de Marley, os súditos de Ymir são considerados os Eldianos. Eles são separados em 2 classes, os Eldianos bons e os Eldianos ruins. Os Eldianos bons eles vivem no gueto, separados da população, sofrendo preconceito, não tem dinheiro nem para comer. E os Eldianos ruins vivem dentro das muralhas. Isso já por si só já fala muita coisa como tem a relação com o nazismo. Os Marleyanos eles referem aos súditos de Ymir, né, como uma raça inferior, cheia de demônios, de impureza, que deveria se submeter à provação em tudo que eles vivem, pelo que eles foram no passado, pelo que fizeram os antecessores dele, com uma reparação histórica a toda a destruição que eles causaram. Além disso, a presença dos Eldianos nos guetos, eles têm referência aos guetos anti-judeus da Alemanha.
E a maioria dos personagens tem sobrenomes germânicos, o que reforça ainda mais essa conexão. A nação de Mar é uma nação dominadora, é uma nação militar que busca expandir os seus domínios colocando à força o que eles acreditam ser o certo, o que eles acreditam ser o correto. Não importando a cultura, a opinião, política das outras nações. Eles simplesmente à força vão e impõem a sua religião, as suas opiniões e o seu sistema de governo, assim como fazia a Alemanha. Outra questão que reforça isso é que os aldeanos que vivem nos guetos, eles têm que andar com um pano amarrado que tem um símbolo específico que mostra que eles fazem parte dos aldeanos, que eles não são maraianos. É uma segregação bem clara. Na mesma época dos guetos anti-judeus na Alemanha, os judeus tinham que usar uma estrela amarela costurada nas suas vestes, simplesmente para mostrar que eles são judeus e basicamente para sofrer preconceito e qualquer tipo de discriminação. E por fim a gente pode chegar nos aldeanos ruins. Quando o aldeano do gueto fazia algo errado, enfim, qualquer motivo que eles tinham, eles faziam uma experiência, não era bem uma experiência, tipo uma pena que eles já aplicavam, que transformava esse aldeano em um aldeano titã, que ele virava um titã que não tinha mente, que ficava vagando pela ilha de Parades, ao redor da ilha de Parades, né? Nessa ilha é onde tinha as muralhas com os aldeanos ruins. E é lá que eles não poderiam sair por causa daqueles titãs que estavam vagando. E aqueles titãs foram colocados lá para evitar que eles saíssem, referenciando a campos de concentração. Eu não quero falar aqui que isso foi retratado no anime, nem nada do tipo. São referências disso no anime, que foi o período, na minha opinião, um dos períodos mais tristes da história da humanidade. Mas, sim, de uma certa forma, Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, leva essa referência nazista para o anime. Então, para quem acha que anime é só coisa de criança, tem coisa muito séria. Shingeki no Kyojin, por exemplo, não é nada de criança. É um anime bem adulto, bem sério. E quando você pensa que aquilo realmente aconteceu na nossa sociedade, que não é só o anime, dá toda uma sensação mais triste, mais pesada pro anime, né? Igual eu falei, é uma obra muito delicada, uma obra muito sensível e também uma obra muito pesada. O vídeo de hoje foi um pouco diferente, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixa o like aqui, não esquece de comentar no vídeo também se você quer mais vídeos sobre Shingeki no Kyojin. E até o próximo vídeo, galera. Falou!